paz, meus queridos! Estamos aqui hoje para fazer um vídeo especial, porque hoje, nessa data, nós temos a Lua de Sangue e muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Eu recebi, inclusive, algumas pessoas nos meus comentários nas redes sociais me perguntando a respeito da Lua de Sangue. Então a gente está aqui hoje para fazer esse comentário, falar a respeito de 3 pontos: a visão da ciência, a visão dos rabinos e a visão, claro, e mais importante, a visão bíblica a respeito. Será que é um sinal do fim dos tempos? É um sinal para aqueles que creem? A gente vai falar sobre isso. Porém, antes de começar, eu quero pedir o seu apoio. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo, em algum lugar por aqui em cima, e se inscreva aí no nosso canal. Deixa aí o seu like nesse vídeo, porque vai nos ajudar a fazer esse vídeo também chegar mais longe, instruindo outras pessoas. Beleza? Então quero começar falando para você que essa lua de sangue na verdade, não significa que ela seja da cor de sangue. Ela é muito parecida e a gente vai ver aqui uma explicação científica. Claro, eu quero ler junto com você no site do National Geographic, que traz ali uma matéria de uma entrevista com uma pessoa muito instruída na área. E é claro que você vai sair daqui com o intuito que você saia desse vídeo com a sua mente aguçada para perceber o que é que Deus está fazendo nesse tempo. Muito importante, eu sempre falo que é muito importante saber o que Deus fez em toda a história, mas você sempre vai notar que Ele também está apontando para que a gente tenha expectativas a respeito do que Ele fará no final. O primeiro ponto para a gente pensar é a respeito do que diz a ciência, né? Então a gente está aqui. Eu trouxe para você aqui para a gente pensar junto, ou melhor, ler junto o site aqui do National Geographic. E aqui a gente tem por título aqui: Eclipse lunar de 15 de maio, como observar a lua de sangue. Então a gente lê aqui, o próximo eclipse lunar conta com a chamada lua vermelha ou lua de sangue e será visível em grande parte do continente americano. Saiba como é que ela ocorre. Então a gente rola aqui e a gente tem algumas informações que são bem importantes para a gente, tá? Em um único evento, os amantes da astronomia poderão desfrutar entre a noite de 15 de maio e a madrugada do dia 16, né? Então, hoje, do primeiro eclipse lunar total de 2022. Já houve esse ano um eclipse parcial, né? A gente nem chamou muita atenção por esse motivo, mas hoje ele vai ser total. E aí, continuando a leitura, e simultaneamente da chamada lua vermelha ou lua de sangue, um fenômeno no qual o satélite natural da Terra assume uma tonalidade avermelhada. Aí, aqui a lua fica vermelha, é mito ou é realidade? Então, aqui tem uma explicação falando isso: satélite natural da Terra é fonte interminável de lendas e mitos, né? Isso é uma verdade. Então, no eclipse lunar em maio de 2022, que será visível em toda a parte noturna do planeta, a lua vai parecer avermelhada. Mas será que a lua realmente fica vermelha? A resposta é não. Durante o eclipse lunar, podemos ver da Terra como a cor da lua muda devido à incidência de luz na superfície do satélite, né? Explicou em entrevista à National Geographic Beatriz Garcia, diretora do Observatório Pierre Auger, na Argentina. Ao contrário do Sol, que desaparece durante um eclipse total, a Lua não some. O que acontece é que a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua, mas nas bordas do planeta, a radiação proveniente do Sol interage com a atmosfera e essa luz, que chamamos de branca, e é composta de todas as cores, né? Na verdade, ela interage com as moléculas do ar, espalhando e mudando a direção, né? Descreveu aqui a especialista no assunto. E aí, o que é que eu quero falar aqui para vocês? O que é importante também a gente pensar? Na verdade, o que acontece é um alinhamento, né? O Sol e a Lua. E a Terra está entre os dois. Em determinado momento, a Terra ela fica alinhada de forma que ela fica na frente do Sol. E o que passam são alguns raios que acabam dando esse contorno na Lua, de forma que ela parece bastante avermelhada ou uma lua de sangue. Então, a ciência explica isso, né? Como eu li para você a respeito dos raios do Sol que incidem e geram aquela borda branca. Então a gente sabe também que quando há o eclipse do Sol,
é 100%, então fica tudo escuro. Mas no caso da lua, os raios do sol ainda passam e cria essa visão de que a lua está toda avermelhada, toda acesa, né? Então isso claro que é um fenômeno lindo e fala muito para nós. Essa é a parte importante. Esse evento fala muito para nós, né? Então a nossa fé precisa ser aguçada nesse tempo para que a gente também não deixe informações importantes passarem batido e a gente ficar só com essa visão, essa tentativa de explicação científica. Não é só isso que importa para nós, isso importa também. É claro, a gente não pode desmerecer o estudo, todas aquelas explicações que a gente começou a ler ali. E eu tirei para que o vídeo não fique tão grande, tá bom? Então, a gente tem essa primeira abordagem que é a respeito da visão da ciência em relação ao eclipse de hoje, né? Então, um segundo ponto importante para a gente também pensar um pouco aí na nossa jornada cristã é a visão rabínica. Os rabinos, os estudiosos, eles entendem que um eclipse do sol fala a respeito do juízo de Deus sobre os gentios, ou seja, sobre toda a terra. Tá? Mas quando tem um eclipse lunar, um eclipse total, né, lunar, fala a respeito de um juízo de Deus em relação a Israel, ao povo de Israel, específico para Israel. Tá? Essa é a visão rabínica. E a parte mais relevante para nós é o que a Bíblia fala para nós nesse tempo. Né? Então não tem uma palavra nova escrita hoje, é claro, não é isso que eu estou dizendo, nem uma profecia nova, mas nós temos indícios bíblicos que despertam a nossa fé e nos levam a não olhar para eventos como esse como uma coisa que passa batida e é uma coisa ao acaso, né? Não é, ou é só científico. O que a gente precisa é perceber o que a Bíblia fala para todos nós. Eu trouxe alguns versículos para a gente poder apreciar juntos e chegar, né, a despertar a nossa fé, ou pelo menos a gente tem a curiosidade de buscar isso na Bíblia e buscar o que é que Deus está fazendo. A gente precisa saber, eu repito, a respeito do que é que o Senhor está fazendo também nesse tempo. Então vamos lá. A gente tem visto sobre os eclipses, né, da Lua, tem sido muito mais frequentes nesses tempos que a gente está vivendo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, por exemplo. Nós tivemos, né, 2014, 2015, a gente teve uma super lua de sangue, né, que fala das tétrades, né, lunares. Então a gente teve ali 4 luas. Eu não vou me ater a falar nesse vídeo sobre isso, mas a gente teve isso aí em 2014, em 2015 e agora a gente está tendo em 2022, a gente já está tendo de novo, não da mesma forma, mas também uma lua de sangue. E isso nunca aconteceu com tanta frequência nos anos anteriores da nossa existência. Isso tem sido registrado muito para cá, nos últimos 10 anos, nos últimos anos. Então isso nos leva a voltar o nosso olhar para o que está escrito em Apocalipse, mas também o que está escrito em algumas passagens do Novo Testamento, também do Antigo Testamento. A gente tem ali Joel, a gente tem Abacuque, a gente tem, enfim, tantos profetas que apontavam para essas coisas que a gente está tendo aí a graça, né? Eu me sinto abençoado de estar podendo, na minha geração, ver essas coisas acontecendo, né, diante dos meus olhos. Isso me deixa muito animado, eu acho que é uma bênção para todos nós. Então, eu quero trazer aqui um primeiro versículo já da base para você já analisar isso aí comigo. Está em Gênesis 1, versos 14 a 16. Vamos ler juntos. Diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, esse versículo está falando que Deus fez tanto o sol quanto fez a lua, né? O luminar grande, o sol para iluminar durante o dia, e a lua, o luminar menor, para governar
diante da noite. Então ele estabeleceu, né, o movimento dos astros, ele criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. Ele desejou que em alguns momentos houvesse, né, essa iluminação desses astros, uma movimentação desses astros. Então eu quero despertar o seu pensamento para entender que Deus, desde o início, ele falava também e fala ainda hoje a respeito desses astros. A gente tem o movimento de rotação, a Terra girando em torno do seu próprio eixo. A gente tem a translação, que é a Terra girando em torno do Sol, né? 365 dias do ano. Isso também define as estações. Cada estação também comunica algo para nós. Então veja que é maior do que simplesmente olhar para o céu hoje, ver o eclipse e uma lua vermelha bonita, em que a ciência tem uma explicação lógica. É mais do que isso. E eu estou trazendo esse verso de novo para você aqui, de Gênesis, capítulo 1, para você entender o que está escrito aí, né? Eu quero repetir com você aí, ó. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para os tempos determinados, e para os dias e anos. Então por isso que eu repito para você, ele criou o sol, criou a lua, né? E criou também esses elementos como sinais. Então um eclipse, né, solar, um eclipse lunar é algo extremamente profético, é algo que fala para nós. Aí a gente aprofunda e vamos agora olhar então o que é que tudo isso tem a ver com um sinal para os nossos dias, né, digamos assim. Aí tem um texto muito conhecido, que é a nossa primeira base, Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Então, essa passagem toda, ela fala a respeito, ela está apontando para os sinais que nos indicariam que o fim estava muito próximo. Então, quando a gente vê os sinais de Deus se manifestando na lua, se manifestando no sol, não tem a ver para nós, não é que eu, como cristão agora me ligo em astrologia, não tem nada a ver, mas eu também não posso dizer que Deus não fala a respeito desses eventos, e fala muito, porque eu olho para o texto de Joel 2:31 e vejo Deus trazendo um sinal para nós. Ele está dizendo: olha, isso está acontecendo com bastante frequência. Hoje está acontecendo, dentro do mês de maio de 2022, por exemplo, a gente teve registrado pela NASA, se eu não me engano, no dia 6, meteoros que caíram. Não foi nada expressivo a ponto de causar destruição, mas caiu o meteoro. Hoje, dia 16, lua de sangue, né? Eclipse. Então assim, e a Bíblia está apontando, dizendo para mim, como diz em Mateus 24, né? Diz para mim: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, quando você vê os sinais, você vê guerra, você vê fome, você vê essas coisas, mas também você olha para o tempo, para as coisas e para os elementos, né, que Deus criou, e você começa a ver sinais também na natureza, né? Os sinais no sol, os sinais na lua, eu repito. Então isso também é importante. E aí a gente vê esse mesmo texto de Joel 2:31 se repetindo, por exemplo, através, né, pela boca do apóstolo Pedro, em Atos 2, né? Atos 2:20, ele repete essa fala de Joel. E o interessante é que dentro disso que o apóstolo Pedro estava ensinando, era dentro da pregação, da mensagem, depois do Pentecostes, onde houve o derramado do Espírito Santo, né? A gente conhece muito essa passagem ali em Pentecostes. O Espírito veio, trouxe aquela manifestação poderosa de línguas, de sinais, e logo depois o apóstolo Pedro fez uma mensagem, ele pregou uma mensagem, tá? Onde houve conversão de 3.000 pessoas. Tá bom? A gente conhece muito, né, essa grande mensagem do apóstolo Pedro. Mas veja, dentre os ensinos nessa mensagem que gerou tanto arrependimento, tanta conversão de almas, estava esse texto de Joel 2:31. Ele trouxe isso naquela mensagem, naquela pregação, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro lembrou isso, tá? E ali as pessoas tiveram temor, e ele falou também, claro, da mudança moral que precisa acontecer também no coração do homem, o arrependimento, tudo isso. Mas vale lembrar que dentro de todos esses ensinos estava
essa realidade desse ensino de olhar para os sinais, olhar aquilo que está acontecendo, e esses sinais nos mostrariam que estava próximo o retorno do nosso Senhor. Então, o mais importante hoje, de olhar para esse eclipse, de olhar para esse acontecimento, é alertar o nosso coração e entender que Deus está, através disso, mostrando, ó, tá bem perto. E eu tô aí às portas. Prepara-te. Prega o evangelho. Muda de vida. Se arrependa, porque está ficando mais próximo do meu retorno. Ainda não é o final. É o final? Claro que não é o final. Mas esses sinais nos mostram que nós já estamos bem pertinho das coisas acontecerem, do grande e temível dia do Senhor. E nós precisamos agir entendendo a urgência desses dias. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Está muito perto e eu e você, nós como igreja, nós precisamos olhar para essas coisas e até receber no nosso coração um senso de urgência. Então, esse eclipse é um sinal? Sim, é um sinal poderoso. E os últimos anos têm acontecido um sinal após o outro, ou seja, a urgência está sendo comunicada pelo nosso Deus através dos acontecimentos aqui no nosso plano natural, né? Nos governos, a gente está vendo aí as confusões, os governos, as guerras começando, a proximidade de ser levantado um governo único. Isso também é um sinal profético, né? Do retorno de Jesus. A gente está vendo aí, já tem algumas pessoas que já tem aí uma ideia até de quem é o anticristo. É claro que a gente não sabe, né, quando será exatamente, não tem como saber, né? A gente tem que olhar para os sinais, mas um ponto importante lembrar é sobre a assinatura do acordo de paz. Esse é um ponto importante que nos fala a respeito da volta de Jesus, que nos fala a respeito de muitos eventos, né? Como, por exemplo, o arrebatamento. Então, isso é um assunto para outro vídeo, mas eu quero tocar nesses assuntos para que você entenda que tudo isso está dentro de uma grande engrenagem que fala a respeito do retorno de Jesus, que está muito próximo, e que os sinais na natureza estão a cada vez mais frequentes, para que a gente entenda, como esse texto de Joel 2, como o texto de Atos 2 também, como outros textos proféticos que a gente tem nas escrituras, né? A gente tem isso em Marcos, a gente tem isso em Lucas. Então a gente tem essa cena sendo repetida para que a gente tenha um senso de urgência. E aí, é claro que eu quero terminar. Eu não vou ler, mas fica aí para o seu coração um texto que está em 2 Pedro 3:10, que é um alerta que o apóstolo estava trazendo em sua segunda carta. Ele diz assim, ó: eu estou falando com vocês de novo a respeito das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo para o retorno. E vocês precisam mudar. E ele diz assim, olha, existem aqueles que dizem assim, esse anúncio da volta de Jesus está acontecendo desde sempre, está acontecendo faz um tempão e ele não voltou. Então o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele está dizendo assim, eu vou falar com vocês de novo. Preste atenção nessas coisas e mude o coração de vocês, porque muitos são os soberbos que olham para eventos, e aí fica o alerta bem atualizado. Você não pode olhar, né, na minha opinião, você não pode se dar o luxo de olhar para um eclipse como esse, que vai acontecer hoje, e dizer assim, isso é bobagem, isso é besteira, isso não é nada não, gente, isso é sensacionalismo desse povo que gosta de apocalipse, que tem a vida toda focada em escatologia. Não é verdade. É um sinal bíblico e a gente não pode se permitir estar compreendido dentro desse alerta do apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3, onde ele diz que isso ia acontecer. Muitos soberbos se levantariam para dizer que Jesus está demorando, que esses sinais são besteiras. Então assim, gente, não olha para os sinais como bobagem. Você tem o direito de fazer sua escolha, você tem o direito aí de encher o seu coração com o que você achar melhor, mas entenda uma coisa, o que está registrado nas escrituras tem máxima urgência nas nossas práticas, tá certo? Então é muito importante que você mantenha os seus olhos nessas coisas que Deus já está mostrando há muito tempo, e agora eu repito, nesse tempo, com muita frequência. Então, a lua de sangue, a lua vermelha, né, ou alaranjada, como a gente vai ter a oportunidade de ver hoje, é um sinal muito poderoso de que está perto
o retorno de Jesus e que todos os eventos registrados em Mateus 24, por exemplo, estão se cumprindo em maior velocidade, tá bom? Pode prestar atenção. E a coisa não vai melhorar no sentido de parar de acontecer, vai continuar acontecendo cada vez com mais velocidade. E eu quero falar para você, olha, Cristo está às portas. Nós precisamos olhar para essas coisas com grande temor e tremor em nossos corações. É uma chance que Deus está dizendo, olha, se você ainda não aperfeiçoou sua jornada comigo, eu estou te mostrando que eu estou bem perto, bem próximo. Aproveita essa oportunidade, desse lembrete, para se arrepender, para aperfeiçoar sua vida, para parar de focar tanto na terra e focar na eternidade. Amém? Então, eu quero aqui contribuir com o seu crescimento espiritual, trazendo aqui essa rápida explicação dentro desses 3 pontos principais, né? A visão da ciência, a visão rabínica e a visão bíblica sobre a lua de sangue. Eu espero que possa ter te ajudado a compreender, né, um pouco melhor esses eventos, o evento de hoje, e que hoje seja um dia de extrema reflexão. E saiba, não vai parar, vai continuar acontecendo, porque Deus quer resgatar toda a terra. Ele não abre mão de ninguém. Por isso ele se preocupa em enviar sinais, como esse poderoso sinal no dia de hoje. Amém? Então que Deus te abençoe, que essa palavra alcance seu coração, que você tome nota desses textos e que isso desperte curiosidade para que você estude, busque, ora mais o máximo que você puder, para que você tenha discernimento e possa ter uma interpretação correta dos textos e daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, tá bom? Deus te abençoe. Se esse vídeo abençoou a sua vida, trouxe luz ao seu olhar, despertou a sua curiosidade para que você possa estudar mais a respeito da palavra e ter um relacionamento aperfeiçoado com o Senhor, envia para outras pessoas, para que esse ensino alcance o máximo de pessoas, tá bom? Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Deus abençoe.